Bom dia, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Segunda-feira, 12 de janeiro de 2022. Mais um dia precioso que o Senhor nos concede. E hoje terminam minhas férias. Foi um tempo precioso que o Senhor me deu. Pude descansar, pude ficar mais tempo com a minha família. Foi uma bênção. Glória a Deus por esse tempo. E agora, voltando, às atividades normais, E vamos que vamos. Orem por mim. Hoje é segunda-feira, Hoje é um dia que nós oramos pela nossa nação. Nós temos aí no começo do mês que vem, Carnaval. Nós temos tantas coisas acontecendo pelo mundo que nos atingem diretamente ou indiretamente. Nós temos eleições esse ano. Nós temos tantas coisas que nos envolvem, diretamente. Mas nós temos que ter discernimento nesse agir, Nós, como cidadãos, nós temos o exercício do voto, Nós temos esse direito do voto, mas a gente tem que entender que isso é uma responsabilidade tanta, não é simplesmente ir lá, apertar lá a tecla do número e confirmar, Essa escolha, ela diz respeito a 4 anos de mandato daquela pessoa, administrando uma parte dos recursos públicos destinados a nós. Então a gente tem que ter discernimento disso. Ele precisa direcionar esses recursos para o bem da população, o vereador para o bem daquele local que o elegeu, o vereador do município, mas muitas vezes eles são eleitos por localidade, bairros, comunidades, então assim investir, Então que a gente tenha discernimento de observar se aquele vereador, eu não me lembro, acho que esse ano não é vereador não, é só presidente e governador, mas em todo caso, que a gente verifique os candidatos, o que eles fizeram pela população para não reeleger. Não reeleger um candidato que só fez promessas. Não reeleger um candidato que não tem uma conduta moral digna. Não reeleger um candidato porque se o candidato ele não é bom na sua casa, na sua família, se ele não tem boas atitudes, ele não vai ter conosco também, E muitos dos candidatos já foram, muitos dos candidatos já provaram que não tiveram boas condutas com o dinheiro público. Nós já sabemos disso. Então, que nós tenhamos responsabilidade, E que nós gastemos o nosso tempo não falando mal uns dos outros, porque nós temos que amar a todos, inclusive o candidato que você não gosta. Você precisa amar. Você precisa amar, nós precisamos amar. E nós precisamos ter discernimento que a nossa luta não é contra a carne nem contra o espírito. Nós temos as nossas responsabilidades aqui, mas também nós temos as nossas responsabilidades com o reino. E nós temos que orar pelos nossos governantes, orar pelas nações vizinhas, orar por nós para termos discernimento na hora do voto. Então vamos orar, meus irmãos, porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os espíritos imundos e as potestades. Vamos clamar e lutar da forma correta. Amém? Oremos. Querido Deus e querido Pai, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Senhor, eu oro pelo nosso Brasil nesse momento, Pai, pelo nosso país. Primeiramente, quero agradecer, Senhor, como o nosso país é lindo. Como o nosso país é lindo, Senhor. Estamos vivendo dias assim, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos dias de muito sol, muito calor.
E nós observamos o céu azul, né? Está calor. Mas glórias a Ti por esse calor, glórias a Ti por tudo que nós estamos vendo e vivendo. Obrigada, Senhor, pela água que podemos beber. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós. Muito obrigada. Deus, coloca em Tuas mãos o nosso país, a nossa população. Senhor, cuida de nós. Nos dê sabedoria, sabedoria, Senhor, sabedoria, para que nós possamos não ir junto com a multidão, sabe? Como se estivéssemos indo empurrados, sem saber para onde estamos indo, estamos só indo. Senhor, que não sejamos assim, que tenhamos responsabilidade na hora do voto, que tenhamos responsabilidade na hora da escolha, Senhor, que possamos pensar que essa escolha do voto, ela não é uma escolha individual, ela é uma escolha que atinge coletivamente a toda a nação. Senhor, Senhor, louvado seja o Teu nome. Sabemos que nada sai do Teu controle e que tudo que estamos vivendo hoje, o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. E nós Te agradecemos porque muitas coisas foram escolhas nossas. E só não caímos porque o Senhor nos sustenta. É a Tua misericórdia, Deus. Então, muito obrigada pela Tua doce misericórdia, que se renova a cada manhã. Muito obrigada, Senhor. Abençoe, Senhor, a população para que ela tenha sabedoria. Nós tenhamos sabedoria. Abençoe, Senhor, os nossos governantes. Deus, visita, Senhor, os locais onde estão os gabinetes do governo executivo, do governo federal, poder executivo. Senhor, levanta intercessores ali naquele lugar. Levanta, Senhor, intercessores ali no Judiciário Federal, no Supremo. Levanta, Senhor, levanta, Espírito Santo, intercessores no Senado e na Câmara dos Deputados. Ah, meu Pai, por favor, levanta, Senhor, levanta um exército de oração, Deus, para que possamos orar pelo nosso país, para que possamos orar pelos nossos governantes, para que possamos orar, Senhor, e lutar em oração pelo nosso país. Ó Jesus, Jesus, Jesus. Ó Jesus, o Senhor tudo pode, nós cremos, porque é para a glória do Seu nome, é para a glória do Seu santo nome, Deus. Entrego a nossa nação em Tuas mãos, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada, Senhor. Acampa os Teus anjos ao nosso redor e que sejamos invisíveis para o inimigo. Invisíveis para o inimigo, nós e nossa família. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por cuidar de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.